Boa noite, família IBLN. Boa noite a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Estamos dando início ao nosso culto dos propósitos. Mas antes de iniciarmos, não deixe de participar comentando no nosso chat ao vivo. Você pode estar interagindo conosco através do chat, deixando o seu gostei, o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Certamente nessa noite Deus estará falando com você poderosamente por meio da palavra, mas antes da palavra, de recebermos do Senhor, teremos um momento de louvor e adoração. Talvez seja um pouco estranho para você que está através de uma tela, do celular, do seu televisor, louvar, adorar, cantar, talvez em sua casa. Não sei como é que você possa estar se sentindo nesse momento, mas eu tenho certeza que neste momento você pode adorar ao Senhor através da sua oração, através da sua conexão, conectado de alma, corpo e espírito no Senhor, com toda a sua atenção voltada para Ele. Eu tenho certeza que se você iniciar este culto nesta noite, orando e falando com o Senhor, Ele responderá à sua oração. O Senhor falará com você, o Senhor ministrará ao seu coração aquilo que Ele tem preparado para você nesta noite. Por isso eu te convido agora, mesmo por meio do seu celular, ou de qual aparelho você está nos assistindo nesse momento, a fechar os seus olhos, ou com os olhos abertos mesmo, você se conectar a Deus, falar aquilo que tem no seu coração, que você deseja falar para Deus, que você deseja peticionar, pedir ou agradecer. Faça desse início um momento de adoração por meio da sua oração. Pai, neste momento, Senhor, nós nos conectamos, ó Pai, ao seu trono da graça, ó Deus. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque cremos no seu Espírito Santo, cremos em Jesus Cristo. Nossa fé e nosso coração está voltado ao Senhor, ó Pai. Estamos aqui rendidos a Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor é o único Deus, o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, Deus, nosso sentimento, ó Pai, o nosso pensamento, Deus, conectado totalmente a Ti. Que nesta noite, ó Deus, que o Seu Espírito Santo possa agir poderosamente em nosso meio, Senhor, na casa de cada um daqueles que nos assiste nesse momento, Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar o coração, Deus, dos visitantes que estão assistindo esse culto, dos nossos irmãos dessa igreja, membro da IBLN, Senhor. Que cada um possa ser alcançado por Tua palavra e pelo Teu poder nesta noite. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E faça desse momento um momento de louvor, adoração. Certamente o Senhor está se alegrando por meio da tua atitude de fé. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz.
Glórias ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 38 e 39: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Entretanto, nós somos da fé, nós somos daqueles que não retrocedem, mas nós somos daqueles que permanecem para a conservação da alma. Ei, você é nosso convidado para continuar avançando nessa obra, avançando dentro daquilo que o Senhor colocou como responsabilidade para nós, enquanto igreja do Senhor, nesse tempo, diante dessa geração. Esse é o momento em que podemos adorar ao Senhor por intermédio do nosso dízimo e da nossa oferta. E queremos agora, juntamente com você, dedicar esse momento em adoração ao nosso Senhor. Que agora você possa, dentro da sua disponibilidade, daquilo que o Senhor colocar no teu coração, que você possa continuar avançando, contribuindo, abençoando, fazendo diferença na vida de alguém, contribuindo para que essa obra, para que essa igreja continue fazendo diferença nesse tempo, nessa geração. Queremos convidar você agora a adorar ao Senhor, a continuar avançando por intermédio do seu dízimo, da sua oferta. Que Deus te abençoe.
Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. Eu te convido nesse momento a se colocar diante do Senhor em adoração, em louvor, em exaltação ao seu nome. Que você possa fazer conosco essa oração, dizendo: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que Ele procura adoradores. Que nós possamos nos colocar diante dEle em profunda adoração, reconhecimento de que Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação, toda a nossa adoração. Que você possa reconhecê-lo como o Senhor da sua vida e nesse momento se prostrar, se render, se submeter em louvor ao Senhor. Que você possa dizer como cantamos: a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Que você busque no seu interior expressões de adoração a esse Deus, de reconhecimento. Muitas vezes nós só conseguimos orar, estar na presença do Pai com a mão cheia de pedidos, com a cesta de petição. Mas nós precisamos nos colocar diante dEle em sujeição, em reconhecimento e adoração. É a oração de exaltação a Deus. Por isso agora aí na sua casa, faça essa oração. Diga: a Ele a honra, a Ele a glória. Seja teu domínio, Senhor. Seja, Pai, a tua adoração. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa devoção. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Pra sempre, amém. E a Ele a glória, a Ele a glória, e a Ele a glória. Aleluia, aplauda ao Senhor aí na sua casa, exalte o seu nome. Ele é digno de receber toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios 3, a partir do verso 1. O título da mensagem desta noite é A Comunhão com Deus. Provérbios 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque ela por si só fala ao nosso coração e responde às inquietações da nossa alma. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade. Ó Deus, possa tocar, Deus, nos corações daqueles que me ouvem, Pai, através do canal TV IBLN. Que cada vida, Pai,
seja agraciada com o poder da tua presença. Ó Deus, derrama sobre nós a unção do teu Espírito, e que tudo que aqui vamos falar nessa noite seja em consagração ao Senhor, a tua palavra e a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Provérbios tem como propósito nos ensinar sobre a ética e a moral da vida. Encontramos também no livro de Provérbios lições especiais que nos dão discernimento quanto às nossas atitudes e nos revela o que é bom e ruim, o que é o bem e o que é o mal, e traz a percepção quanto à necessidade de avaliarmos o comportamento humano. No livro de Provérbios, nós aprendemos a nos dirigir a Deus para prestar-lhe o culto que lhe é devido. Aprendemos a sabedoria prática, a vivermos os relacionamentos humanos de maneira saudável e para enfatizarmos a necessidade de como nos comportarmos no dia a dia. Aprendemos que a fonte da sabedoria é Deus e que o temor de Deus é o princípio dessa sabedoria. Quando falamos em nossa comunhão com Deus, nós estamos nos referindo à necessidade de nos submetermos, de nos subjugarmos, de nos rendermos ao senhorio de Deus. Em sua totalidade, buscarmos a verdade da sua palavra e aplicá-la ao nosso cotidiano, à nossa vida, ao nosso dia a dia. O relacionamento com Deus, queridos, é a base para todo relacionamento que eu venha a ter. Por isso, toda pessoa mal resolvida com Deus vai ter uma grande dificuldade em se relacionar com as demais pessoas. O nosso relacionamento com Deus abre a possibilidade de vivermos de maneira harmônica, amistosa com as demais pessoas. Por isso, quando nós não temos um relacionamento com Deus, nós vamos sempre ter características de pessoas intrigantes, de mal com a vida, mal resolvida consigo mesmo e com o próximo. E essa verdade, queridos, está expressa na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 4, versículo 21, quando nos instrui: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse testemunho: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse texto nos prova que é impossível termos relacionamentos saudáveis, pautado no amor, quando nós não nutrimos com o nosso irmão e com Deus esse relacionamento. O relacionamento com Deus é motivador para todos os demais relacionamentos. Precisamos enxergar a nossa comunhão com Deus na prática, na nossa comunhão com os outros. A maneira como nós lidamos com as demais pessoas, a forma como nós nos comportamos com as pessoas com quem nós nos relacionamos, vai declarar a maneira como eu me relaciono com Deus. Existe uma necessidade de vivermos essa comunhão, por exemplo, na vivência da prestação de cultos a Deus. Nós somos extremamente displicentes no nosso relacionamento com Deus quando não temos essa intimidade de louvor, de adoração, de culto ao Senhor. Muitas pessoas nutrem com Deus um relacionamento frio, indiferente, porque não tem essa devoção. Queridos, nós não podemos nos enganar. Quando desprezamos a prática cristã, nós acabamos nos afastando de Deus, da sua verdade, dos seus princípios e, consequentemente, vamos ter uma grande dificuldade de nos relacionarmos com as demais pessoas.
Por isso, quando eu tenho uma comunhão profunda com Deus, eu vou ser alguém bem resolvido comigo mesmo e com o próximo. E por isso, todos os dias, nós somos estimulados a desenvolvermos uma comunhão verdadeira com Deus, não pautada nos meus interesses, nas minhas vontades, nos meus caprichos, naquilo que me agrada, naquilo que me faz bem, mas em uma devoção que tem como princípio o desprendimento. Ninguém nutre uma comunhão verdadeira com Deus, buscando a Deus só quando lhe interessa, quando está necessitando. A nossa relação com Deus não é de barganha, nem troca. Nós não nos relacionamos com Deus pelo que Ele pode nos oferecer, pelo que Ele nos presenteia, pelo que Ele nos dá, mas nós nos relacionamos com Ele tomando como base quem Ele é. Nós o servimos, o adoramos, o amamos, porque Ele é o Deus Altíssimo, mas também é o nosso Paizinho amoroso, com quem podemos descansar em seus braços, reclinar a nossa cabeça em seus ombros e confiantemente colocar diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos dissabores, as nossas aflições e ter certeza que a nossa relação com ele é uma relação tão íntima, tão pessoal, que nas nossas mais profundas crises ele estará nos ouvindo. Eu lhe pergunto nesta noite, como tem sido a sua comunhão com Deus? Como nós temos nos relacionado com o Senhor? E de que maneira o nosso relacionamento com Deus tem influenciado na nossa relação com as outras pessoas? Hoje nós veremos o significado da nossa comunhão com Deus e que reflexo essa comunhão com Deus traz para a nossa relação com as demais pessoas. E o texto de Provérbios vai nos oferecer algumas lições de como saber discernir esse vínculo relacional com Deus e com as demais pessoas. E por isso eu quero lhe oferecer algumas lições. E você deve manter a sua Bíblia aberta em Provérbios 3. O tempo todo nós vamos extrair desse texto lições que vão nortear a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Primeira lição: a comunhão com Deus, ela gera confiança. Nós vivemos sempre em um ambiente de desconfiança. Naturalmente, nós encontramos pessoas que dizem que tem um pé atrás com os outros. Por isso, todo relacionamento que não há confiança é superficial. Por isso a palavra, ela nos adverte quanto à necessidade de termos comunhão com Deus com base na confiança que nutrimos com Ele. Olha o que nos ensina Provérbios 3:3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Amados, a base dessa confiança é a sabedoria que nos é transmitida pela palavra de Deus. Quando esperamos confiantemente pelo Senhor e nele descansamos, sem nos estribarmos em nossos próprios conhecimentos, Ele coloca os nossos pés sobre a rocha e firma os nossos passos nos seus caminhos. É isso que nos afirma o Salmo 40, os versículos de 1 a 3, quando diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, a nossa vida passa a ter firmeza no Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A vida
fundamentada na confiança em Deus tem condições de crescer na graça diante de Deus e diante dos homens. A nossa confiança em Deus tanto vai chancelar, respaldar a nossa relação com Deus, como também vai avalizar a nossa relação com as demais pessoas. Queridos, a palavra graça, além de nos trazer o significado de favor imerecido, traz também a reflexão de beleza, de ternura, de encanto. E a vida do crente, ela precisa ser esta vida de encanto, de beleza. Ela precisa ser uma vida bela, atrativa, desde que desenvolvamos uma confiança plena em Deus e, consequentemente, levemos aos nossos relacionamentos essa confiança. Como é triste lidar com alguém que não traz crédito ao que você fala, ao que você vive, ao que você testemunha. É terrível quando nós acompanhamos pessoas que não têm a mínima confiança, estão sempre suspeitando alguma coisa, estão sempre criando uma atitude de conspiração com relação ao que os outros pensam a seu respeito, dizem ao seu respeito e acham a seu respeito. Quando temos comunhão com Deus, nós somos levados a enfrentar qualquer situação de dificuldade, sem temor, sem vacilar, sem titubear, pois nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. E por mais que seja difícil o meu problema, o meu dilema, o meu tormento, a minha provação, Deus vai sempre me mostrar o próximo passo, vai me mostrar sempre a saída, o melhor caminho, a melhor alternativa. A verdade é que o Espírito Santo pode ser conhecido apenas pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Por isso, aqueles que têm discernimento espiritual vão lançar a sua confiança plena em Deus, na certeza de que é Deus quem respalda a nossa vida, quem chancela a nossa história, quem avaliza a nossa postura. Confiar é a atitude certa para aqueles que querem nutrir uma verdadeira comunhão com Deus e uma verdadeira comunhão com as outras pessoas. A segunda lição que nós extraímos desse texto de Provérbios, o verso 6, a comunhão com Deus gera submissão. E olha o que nos diz o Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Queridos, como é difícil acompanharmos pessoas com o nariz empinado, pessoas que olham por cima do nariz, pessoas que não conseguem se submeter, se subjugar, pessoas que não sabem se colocar em humildade. Deus, Ele é autoridade em si mesmo, e tudo que no mundo existe é sustentado por Ele, pelo poder da sua palavra, pela sua autoridade. Queridos, nada se sobrepuja à autoridade do Deus do universo. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja ter comunhão com Deus se submeter à autoridade. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos significa nos submetermos ao seu senhorio, à sua soberania, aos seus atributos. Seja isso nas diversas áreas da vida. Nós não nos limitamos a nos submetermos a Deus no contexto da igreja, mas nós precisamos ter uma vida a Deus submissa, tanto no ambiente profissional, na sua empresa, na sua repartição, no seu exercício profissional, na sua casa, nas suas relações de amizade, nos seus negócios, no seu lazer, na sua espiritualidade. Não importa o contexto da sua existência, você precisa ser alguém que, ao as pessoas olharem para a sua vida, elas vejam essa postura de submissão a Deus, porque isso significa buscar a Deus em primeiro lugar.
E a Bíblia diz: quando isso é uma realidade na minha vida, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. É o resultado. Por isso, todas as vezes que me submeto, buscando o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu vou sempre encontrar as respostas para a minha comunhão com Ele e para a minha comunhão com os meus irmãos. Na vida do cristão, não pode existir separação entre o sagrado e o profano. Em tudo que somos e fazemos, Deus precisa ser o Senhor soberano. E a Ele nós prestamos contas. Muitas vezes nós batemos no peito e dizemos que não devemos nada a ninguém. Mas se queremos ter comunhão com Deus, nós precisamos nos sujeitar a Ele, a Sua palavra, a Sua verdade. Amados, eu quero testemunhar para você nesta noite algo muito especial da minha intimidade. Todas as minhas conquistas foi com a atitude de humilhação, de submissão. Todas as vezes que me achei no direito de exigir alguma coisa, de querer mostrar algum prestígio humano, de querer de alguma forma exigir dos outros uma reação que eu achava que merecia, eu tive prejuízo, eu tive derrotas e eu passei por vergonhas. Mas todas as vezes que eu me submeti ao Senhor, que eu busquei nele em atitude de humilhação, o sinal, a direção para aquilo que eu queria conquistar, eu saí vitorioso. Por isso eu te aconselho, se você quer ter uma comunhão verdadeira com Deus, e se você quer ter vitória na sua vida, nos seus relacionamentos, não vá com arrogância, não vá com empáfia, com soberba, mas se humilhe, seja cordial, seja cordato, seja simples, reaja diante da vida com submissão, jamais se achando superior aos outros, mas dando sempre o primeiro lugar aos outros. Porque, queridos, nós precisamos entender que a nossa comunhão com Deus, o resultado dessa comunhão é que Deus, no tempo oportuno, no tempo dele, é Ele quem se encarrega em nos exaltar. Todo aquele que tem comunhão com Deus, na sua relação espiritual, vai experimentar a mão de Deus o erguendo, a mão de Deus o sustentando, a mão de Deus colocando no lugar de prestígio que o Senhor tem para a sua vida. Terceira lição: a comunhão com Deus gera honra. Veja o verso 9 de Provérbios 3. Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A realidade dos nossos dias nos mostra que a sociedade moderna perdeu a capacidade de reconhecer valores, de elogiar e de honrar quem seja digno de honra. No tempo em que se busca direitos a qualquer preço, deixamos de ter comunhão com Deus por nos faltar o reconhecimento e a capacidade de exaltá-lo, de honrá-lo e de reconhecer que nada que eu viva hoje, nada que eu tenha hoje foi de mim mesmo. Foi a minha conquista, foi a minha capacidade e o meu intelecto. Eu amo o texto de Tiago, quando diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Amados, como é precioso quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, uma comunhão íntima com Ele, que nos leva a honrá-lo em tudo que fazemos. Se eu estou aqui, se eu tenho vida, se eu hoje me alimentei, se a minha casa está em paz, se eu tenho saúde, se eu tenho paz interior, se eu tenho esperança de um futuro melhor, se eu tenho tido conquistas, isso é porque eu tenho com o Senhor uma relação de intimidade, de comunhão. Porque caso contrário, eu não sei, queridos, onde eu estaria. A verdade é que nós não honramos apenas com palavras, mas nós honramos na prática, com atitudes. A palavra nos adverte quanto à necessidade de reconhecermos e honrarmos o Senhor em tudo que vivemos e em tudo que fazemos. Vemos esse mandamento sendo reiterado diversas vezes em todo o contexto da Bíblia.
E está expresso em Mateus 23, 23. Por exemplo, vemos a exortação do Senhor nos dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ao mandamento corresponde uma promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, cada vez que eu demonstro um gesto de gratidão, de exaltação, de louvor e honra a Deus, a palavra nos prova que esse meu gesto, essa minha atitude reverte a bênção de Deus em meu favor. Deus é aquele que nos sustenta, e quanto mais você tem liberalidade para ofertar, para abençoar, para oferecer, a lei da semeadura é uma verdade: quanto mais se planta, mais se colhe. E essa promessa é reiterada no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que nos desafia a fazer prova do Senhor. Essa promessa, queridos, é um estímulo para a nossa fidelidade e é um incentivo para o nosso ato de honrar a Deus e demonstrar para com Ele gestos de afeto, de fidelidade e de amor. Já disse alguém que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Todas as vezes que a minha fé honra a Deus, Deus honra a minha fé. A nossa contribuição deve ser sempre um ato de fé, de louvor, de gratidão e de honra ao Senhor. Que o livro de Provérbios seja uma lição de como devemos nos comportar, de como devemos ter uma relação de comunhão íntima com o Senhor. Comunhão significa também ter capacidade de oferecer. Por isso, quando a gente ama alguém, quando a gente tem comunhão com alguém, se relaciona intimamente com alguém, a gente vai querer presentear, a gente demonstra esse gesto de unidade, de reciprocidade com práticas. E na nossa relação com Deus não é diferente. Eu ofereço serviço, eu ofereço os meus dons, eu ofereço os meus talentos, mas eu também sou capaz de contribuir com aquilo que o Senhor me abençoa. E é privilégio, queridos. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E à medida que damos, nós vamos recebendo. Porque Deus é gracioso. Quando honramos, nós certamente seremos honrados. Quarta lição: a comunhão com Deus gera disciplina. E o verso 11 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Eu acredito que a postura mais triste que um crente pode adotar é o tipo de pessoa dodói. É aquela que se magoa com tudo, que tudo que você diz, ela se chateia, ela fica resmungando pelos cantos, murmurando, blasfemando, reclamando, fofocando, criticando, julgando e condenando os outros, porque acham que quando você a exorta, você está tirando a capacidade dela demonstrar quem ela é. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 11, versos de 30 a 32. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Vemos nas palavras de Paulo a necessidade de avaliarmos a nossa realidade, enxergarmos, queridos, que muitos dos nossos sofrimentos são reflexos da nossa incapacidade de nutrirmos comunhão com o Senhor, ouvindo a sua voz, os seus conselhos, a sua exortação e recebendo de bom grado
a sua disciplina. A disciplina é um ato de sabedoria. Por isso, todos nós, servos do Senhor, precisávamos sempre estar aptos a receber a sua disciplina. Sabe por quê, querido? Sem disciplina, não há prosperidade em nenhuma área da vida. A disciplina de Deus sobre os seus filhos não é punição. Mesmo quando Deus nos castiga, este castigo não é punição, mas uma disciplina. A disciplina, ela tem um objetivo definido. Ela leva-nos ao arrependimento. E ela provoca em nós transformação, mudança. A disciplina, ela não se encerra na sua prática. Todas as vezes que nós somos disciplinados pelo Senhor, Ele tem como um desejo despertar em nós a necessidade de mudarmos, de sermos trabalhados por Ele, de mudarmos o nosso comportamento, mudarmos as nossas atitudes. Deus nos disciplina porque Ele quer despertar em nós que a maneira como nós estamos vivendo não está correta, não é daquela maneira que Ele quer que vivamos. Amados, o motivo dessa disciplina é porque nós somos seus filhos. Sem disciplina, nós seremos bastardos. Hebreus 12, 7 e 8 nos diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Veja que lindo. Ele disciplina porque nos trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. A disciplina revela o caráter do pai para com o filho. Por isso você não fique magoado, entristecido, de alguma forma, rebelde diante da vida, quando o Senhor lhe disciplinar. A disciplina revela a postura de Deus como nosso Pai. E Ele está nos chamando para perto dEle como filho. E como filho, o Senhor tem sempre o melhor para nós. Ele quer sempre o melhor caminho. Ele quer sempre a melhor vida. Ele nos quer ver felizes, satisfeitos, bem-aventurados, alegres e vitoriosos. Mas infelizmente a nossa condição humana nem sempre nos dá entendimento e sabedoria para ter essa percepção. Por isso nos revoltamos, blasfemamos contra Deus, nos rebelamos contra a sua disciplina. Mas Ele nos disciplina para trabalhar o nosso caráter, para moldar o nosso temperamento e para mudar as nossas reações, porque Ele não nos quer como estamos. A nossa comunhão com Deus leva-nos a uma constante transformação. Se você é o mesmo crente de anos, você não está tendo com o Senhor uma comunhão genuína, verdadeira, porque a nossa comunhão com Deus é dinâmica. Nós somos trabalhados todos os dias. Eu vou sempre olhar para Deus e olhar para a minha vida e me enxergar miserável, pecador, necessitado, carente da graça de Deus, do favor de Deus, da maldade de Deus, da disciplina de Deus. Nós somos ensinados pela palavra que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E é o pecado quem nos priva dessa união genuína. Mas Ele, pela sua graça, vem ao nosso encontro e sela a aliança conosco no sangue do seu Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos reconcilia com o Pai. Que Deus, nesta noite, desperte em nós o sentimento de que, se quisermos ter comunhão com Deus, nós precisamos também nutrir comunhão com as demais pessoas. E será impossível termos uma relação saudável com as pessoas com quem convivemos se eu não tenho uma comunhão verdadeira com Deus. Todas as crises relacionais são provocadas pela ausência de Deus em nossa vida. Toda pessoa sem Deus
ela vive em conflito com ela mesma e com as demais pessoas. Por isso, se você quer estar de bem com você e com os outros, desenvolva uma comunhão verdadeira com Deus. E o livro de Provérbios traz todos os princípios que necessitamos para termos essa relação de sinceridade, de verdade, de intimidade e de comunhão com o Pai. Que o Senhor, nesta noite, possa nos ver como filho. E mesmo que a disciplina venha a doer, mesmo que muitas vezes nos incomode, ela é necessária para nos aproximarmos do Senhor e ter com Ele uma intimidade maior, um relacionamento sincero e verdadeiro. E certamente, tendo esse relacionamento vertical, nós vamos também ter um relacionamento horizontal. Porque se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu jamais amei o Senhor. Que o Senhor desperte em nós o desejo de ter comunhão com Ele, para nos relacionarmos amigavelmente com as demais pessoas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse sentido. Pai querido, Tu conheces, Pai, o nosso coração. Quantas vezes, Senhor, a nossa dificuldade de nos aproximarmos dos nossos irmãos é porque, meu Deus, nós não temos comunhão contigo. Somos superficiais, ó Deus, na nossa relação com o Senhor. Ó Deus, quantas vezes, ó Deus, nos rebelamos, nos revoltamos, quando o Senhor quer tratar a nossa vida, quer nos disciplinar, nos ensinar. Porque, Pai, somos intransigentes nas nossas posturas, inconsequentes nos nossos atos. Mas nesta noite, nós clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos revele uma direção diferente, uma postura diferente, um comportamento diferente. Desperta em nós hoje, Senhor, o desejo por termos uma intimidade com o Senhor, uma comunhão verdadeira contigo, para que possamos, Pai, ter relacionamentos com os nossos irmãos de forma sincera e verdadeira. Isso é o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Que Deus realmente brote no nosso coração o desejo de ter comunhão com Ele e comunhão saudável uns com os outros. Amém? Não deixe de deixar o seu like, não deixe de indicar a nossa página do YouTube, o nosso canal do YouTube, TV IBLN. Você pode acompanhar a nossa programação. Não deixe de amanhã nos acompanhar na live ao meio-dia no Instagram, @Batista Lago Norte. É sempre muito bom tê-lo conosco, ter a sua companhia, ter o seu comentário. Não deixe também de estar acompanhando as lives do Cabeção, da Leque, para os adolescentes, para os jovens, os nossos cultos. Não deixe de amanhã também participar de uma das nossas salas dos pequenos grupos. Estão todas acessíveis a você. Se você não é da nossa igreja, mas deseja participar de uma das nossas salas, entre lá na nossa página Dias de Imersão. Lá tem o link para participar do PG. Você pode escolher um do seu interesse e estar conosco nessa programação. É muito bom tê-lo conosco, que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Diga assim comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma boa noite e que o Senhor te abençoe.